realmente, hoje em dia, o que os estudos nos demonstram é que o exercício físico pode diminuir a incidência de cancro, porque inibe o crescimento tumoral, inibe o crescimento metastásico, melhora ou ajuda nos efeitos laterais que resultam dos tratamentos de cancro, melhorando a tolerância aos próprios tratamentos e, portanto, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Obviamente que depois o efeito do exercício em reduzir o risco de cancro é diferente nos variados tipos de cancro. Sabemos que hoje em dia o exercício estimula a resposta na mobilização das células imunitárias no microambiente tumoral, incluindo a infiltração de células NK, a chamada das células que se chamam citoquinas ao local e a proliferação de células T, portanto, provocando a inibição de células cancerosas e prevenindo o envelhecimento do sistema imunitário. Portanto, o exercício pode afetar o metabolismo do próprio ambiente tumoral, melhorando a perfusão vascular, a angiogênese e a hipóxia do meio ambiente do tumor. E, portanto, como nos ajuda, provoca a hipóxia do tumor, vai levar à inibição do tumor ou à redução do tumor, digamos assim. Então, portanto, isto para vos dizer que hoje está mais que provado que, de facto, o exercício físico regula o metabolismo tumoral e que só um exercício de intensidade moderada exerce uma influência significativa na proliferação tumoral e na apoptose. É muito importante isto e quando falamos no exercício físico, estamos a falar de exercício físico moderado. É importante perceber, porque não é o exercício físico de alta competição. Volto a dizer, o exercício físico modula o ambiente tumoral e é isto que faz com que possa reduzir até 50% a recorrência do cancro. Portanto, em vez do exercício físico ser opcional, o exercício físico é obrigatório. Eu diria que em todas as pessoas, mas essencialmente quando temos pessoas com cancro. Portanto, número 1 que falamos hoje, exercício físico. Número 2, a comida. A comida vem de uma célebre frase que diz que nós somos aquilo que comemos, que bebemos, que respiramos, que tocamos e que não eliminamos. Isto significa que é muito importante que eu perceba que é importante o que eu como, mas também é importante o que eu elimino. Como é que eu faço a eliminação? Porque eu até posso comer pior, mas eliminar melhor. É isso que explica como é que algumas pessoas fumam e dizem que chegaram aos 80 sem nenhum problema e outras aos 40 têm cancro do pulmão. Então, esta frase é típica, gosto muito de falar nela porque explica realmente a diferença entre as pessoas. Então, há imensos livros hoje em dia sobre dieta e cancro, como por exemplo o livro do anticancro do Dr. David Serban, a dieta anticancro, comer para vencer o cancro, diga não ao cancro, o guia completo do anticancro. Então, existem imensos livros hoje sobre dieta e cancro. As primeiras explicações sobre a dieta foram dadas por um médico chamado Otto Warburg, que ganhou o Prémio Nobel da Medicina e da Fisiologia em 1931, e então este professor Otto Warburg mostrou realmente que as células cancerígenas são células fermentadoras e, portanto, a hipóxia vai sufocar as células que vão passar a obter energia pelo processo bioquímico anaeróbico chamado fermentação. Portanto, a acidez e a hipóxia vão ser consideradas as causas primárias das células cancerígenas fermentadoras e, por isso, do cancro. Ou seja, por outras palavras, as células cancerígenas dependem da glicose e dependem de um ambiente rico em oxigênio.
dependem de um ambiente rico em pouco oxigênio. Portanto, precisam de glicose, por um lado, e ou seja, não podem ter oxigênio. Por isso é que quando nós damos terapias oxigenantes, principalmente perto do microambiente tumoral, conseguimos matar então estas células. Um dado muito importante: uma célula cancerígena tem 96 receptores de açúcar, enquanto que uma célula normal, saudável, tem 4 receptores de açúcar. Isto significa que o açúcar, podemos dizer que seja um acelerador do cancro, um acelerador do tumor e eventualmente das metástases. Mas também temos que dizer que raramente é dito aos nossos pacientes para abdicarem dos seus alimentos preferidos quando têm açúcar. Portanto, vou repetir. Uma célula cancerígena tem 96 receptores de açúcar. Uma célula normal tem 4. Isto significa que qualquer paciente com um tumor deve abdicar do açúcar a 100%. Infelizmente, nós encontramos açúcar em quase tudo. Saibam que, por exemplo, as pastas dentríficas têm açúcar, alguns ketchups têm açúcar. Também acho que é muito assustador quando dizemos que em 1822, portanto há 200 anos atrás, uma pessoa média, normal, consumia 2,9 kg de açúcar por ano, enquanto que em 1999, são as últimas estatísticas que temos, uma pessoa média consumia 48,9 kg de açúcar por ano. Ou seja, 50 kg de açúcar por ano. Portanto, é importante percebermos que o açúcar se esconde muitas vezes por trás de determinados alimentos. Não estamos a falar só do açúcar que seja o pó, estamos a falar de todos os alimentos que levam açúcar na sua composição, nomeadamente os bolos, as bolachas, os doces, os gelados e todos os outros que nós nem pensamos. Portanto, é muito importante aprendermos a ler os rótulos, porque o açúcar vem disfarçado com muitos nomes, como por exemplo xarope de milho, maltose, dextrose, glicose, glucose, frutose, sacarina, maltodextrose, xilose, melaço, xarope. Então, todos estes nomes indicam que aquele alimento tem açúcar e, portanto, nós de facto não deveríamos comer açúcar. Existem imensas razões para nós deixarmos de comer açúcar, mas sem dúvida que o facto de controlarmos a adição do açúcar, o vício do açúcar, a dependência do açúcar, o facto da nossa pele melhorar porque diminui a inflamação, o facto de melhorar as dores articulares a existirem, o facto de diminuir o risco de obesidade, o facto de melhorar a nossa flora intestinal, porque lembrem-se que a flora intestinal fica disbiótica, ou seja, fica com disbiose intestinal quando comemos muito açúcar. E nós em Portugal temos um panorama um bocadinho assustador, porque a média nacional de excesso de peso é de 57%. Ou seja, 60% dos adultos masculinos têm excesso de peso, 55% dos adultos femininos têm excesso de peso, 25% das crianças portuguesas têm excesso de peso e 81% dos idosos têm excesso de peso. E muitas vezes isto tem a ver com aquilo que comemos. Portanto, eu lanço-vos um desafio que é o desafio dos 21 dias sem açúcar, ou seja, o 21 Days No Sugar Challenge, que é de facto conseguimos ter uma alimentação e ter uma vida livre de açúcar.